Deus se apresenta do jeito que Ele quer. E que fique claro para quem tem ouvidos aqui: Deus não está na sua caixinha religiosa, aonde Ele só é Deus se faz do jeito que você acha que Ele tem que fazer. Imagine a presença de Deus como águas que nasçam numa fonte e cresçam até virar um rio e terminem numa cachoeira. Existem pessoas que estão mergulhando na fonte, então conhecem um Deus calmo, de águas tranquilas e paradas, mas ainda é Deus. Quem está mergulhando no rio conhece um Deus de águas que correm. Quem mergulha na cachoeira conhece um Deus de águas que dão pancadas fortes. O problema não é como Deus se apresenta. O problema que está sendo instalado na nossa geração é que muitas vezes quem está na fonte olha para quem está na cachoeira e diz: não é Deus. Não é Deus porque não? Porque eu não conheço Deus que se apresenta assim. Com carinho você não conhece, mas a água ainda é a mesma. É só Deus que se apresentou de um jeito diferente. Então quem está quieto pode conhecer Deus, mas e quem marcha também pode conhecer Deus. Temos que parar de lutar uns contra os outros, porque hoje está assim. Você coloca, e na internet então está só Jesus. Está cheio de pessoas, quarta pessoa da Trindade, parecem deuses, que não pode botar nada, não pode apresentar nada, aponta o dedo e fala: isso não é Deus, porque não conheço assim. Esqueceu que a tua guerra não é contra quem marcha, ou contra quem deixa de marchar. Esqueceu que a tua guerra não é contra quem está aqui dentro. Paulo vai dizer acerca da nossa guerra, em Efésios capítulo 6, ele diz: tomai toda a armadura, estejam preparados e capacitados, porque a vossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra quem está sentado do seu lado. Eu vou além: não é contra quem te persegue, não é contra quem faz fofoca, não é contra quem te inveja, não é contra quem fala mal, não é contra quem quer ver tua morte. Peraí, pregador, pensei que tu ia dizer que Deus ia matar a macumbeira. Não, eu profetizo que Deus vai converter e trazer ela para adorar conosco. Mas a nossa guerra ainda é contra potestades, príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade. Que a oração de um justo, só um, pode muito em seus efeitos. Então, Eloi, imagine comigo que se eu orar sozinho eu posso muito, pastor Felipe, mas eu não posso tudo. Você pode muito, pastor Felipe, mas você orando sozinho não pode tudo. Você orando sozinha, minha irmã, você pode fazer muita coisa, mas muito não é tudo. Mas a mesma palavra diz tudo aquilo que ligares, no plural. Aqui não tem zero à esquerda, aqui não tem zero ninguém. Todo mundo aqui é soldado na guerra de batalha, pertencente ao exército da glória. Diabo vai ter que bater em retirada diante da reação da igreja. Agora, deixa eu ver quem é soldado. Entra na peleja nessa hora. Nada de corpo mole agora. É guerra, 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 é guerra. Ainda mais o Filho do Homem, leão da tribo de Judá, aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário para te salvar. Eu vou largar o microfone aqui no altar. É 1 minuto adorando aquele que marcha em nosso meio. E talabataca, talabataca, jabataca, tauaterrentria, elitre de canutri remitria. João diz que ouviu dentro do céu, andando entre os 7 castiçais de ouro. Ele não estava parado, ele se movia, o rosto dele brilhava, na coxa tinha escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e da boca dele saía uma espada de 2 gumes. Esse mesmo varão está andando em nosso meio aqui essa tarde, e a pergunta é: vai vir para a guerra com ele ou vai ficar de boca calada? Quem é de guerra? E eu quero convidar toda a igreja por um momento, se coloque de pé, só esse instante, para fazermos uso da palavra de Deus. Encontre comigo Apocalipse capítulo de número 2. Apocalipse capítulo de número 2. O verso é o verso de número 24, 25 e 26. Aonde estão contidos, onde está contido o tema desse tão bom
Aviva Ariquemes. Igreja, assim está escrito na palavra de Deus. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm esta doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai, tão somente retenham o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Amém, igreja? Tome seu assento em nome de Jesus e eu peço toda a sua atenção agora. Igreja Santa, senhoras e senhores, nós estamos diante de um texto que vai nos direcionar acerca das últimas coisas que acontecem na terra. Eu poderia ser muito incisivo a essas milhares de pessoas que me ouvem aqui esta noite. E se pudesse resumir tudo que eu vou falar nos próximos momentos, o resumo seria em apenas uma frase: não importa o que aconteça, Jesus está voltando. Se você vencer, Jesus volta. Se você perder, Jesus volta. Então a volta de Cristo não depende, e eu vou melhorar, ela independe do que acontece com você. Se tiver tudo funcionando, Jesus vai voltar, a trombeta vai tocar, a igreja vai subir. Mas se tiver tudo caindo, ruindo ao seu redor, Jesus vai voltar do mesmo jeito. O toque da última trombeta não depende do que acontece entre nós, por nós e através de nós para acontecer. Isto é algo que depende unicamente e exclusivamente da vontade de Deus. E por depender da vontade de Deus, foi que Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, inspirou a palavra no capítulo 24 de Mateus. E entre os sinais do arrebatamento, guerras, rumores de guerras, esfriamento do amor, perseguições, Jesus foi muito claro e categórico em dizer que até que esse evangelho fosse pregado em testemunho de todas as nações, aí então viria o fim. Por isso eu começo esta pregação e logo dando uma mensagem de esperança, mas também de consolo e de repouso a quem está ao alcance da minha voz. Vocês têm assistido e visto nos últimos dias o que tem acontecido na face da terra. Algumas pessoas têm se assustado com guerras entre países europeus, países orientais, entre países muçulmanos, islâmicos, cristãos, entre países de ideologias diferentes. Contudo, quando a Bíblia, e quem é leitor da Bíblia sabe o que eu estou falando, vai falar a respeito de guerras e de rumores de guerras, foi Jesus quem falou, vai reclamar com ele. Ainda não é o fim, não temais. Então não olhe exclusivamente para a guerra. Já sei, pastor Jonathan, é para olhar para a perseguição da igreja, porque a igreja está sendo muito perseguida na face da terra. Mas Jesus não atribuiu a sua volta, ou o fim, a perseguição da igreja. Já sei, pastor. Então nós temos que olhar para a fome que acontece, ao esfriamento do amor, porque quando o amor esfriar e a fome acontecer, é que Jesus vai voltar. Mas não, crente, Jesus não disse que quando tivesse fome ou esfriamento do amor, é que seria o fim. Jesus foi claro em dizer, é que quando a palavra, o Evangelho Santo, fosse pregada em testemunho de todas as nações, aí então viria o fim. Por isso eu coloco um gatilho diante de vós. Se o fim depende da pregação do Evangelho, a priori nós pensamos que existem muitas pessoas, e vai doer o que eu vou falar, mas vai curar, pregando a palavra de Deus e o verdadeiro Evangelho, porque vemos elas indo, alcançando. E detalhe, pasmem vocês que me ouvem, milhares de pessoas como essas que me ouvem aqui agora, muitas vezes cedem a pregações de alguns que quando pregam parece uma palavra tão maravilhosa, te faz sair chorando, te faz sair mais leve. E se você acessar a internet agora, você vai encontrar tanta palavra bonita aos seus ouvidos, que vai te fazer sentir feliz, feliz consigo mesmo, feliz conosco mesmo. Mas quando Jesus mete a mão na autoridade para pregar a palavra, Jesus nunca disse que o Evangelho serve para você se sentir feliz contigo mesmo. A priori o que Jesus diz é, tu está em guerra, mas não é só com o diabo, tu está em guerra é contigo mesmo. Então a palavra não tem papel de te fazer feliz contigo mesmo. Pelo contrário, a palavra tem que te deixar com raiva de você mesma, tem que te deixar irado contigo mesmo, para você conseguir aplicar na sua vida o que está escrito em Gálatas, capítulo de número 2. Já estou crucificado com Cristo.
Vivo não mais eu, porque eu estou em guerra comigo mesmo. É Cristo quem vive a mim agora, porque eu me aliancei com Ele para toda a eternidade. Se é Jesus quem habita em nós, mora em nós, faz através de nós, nos enche até transbordar, para que nós possamos anunciar o seu santo, sagrado evangelho. Eu preciso ser direto e categórico a quem me ouve. Nem tudo que pregam aí fora é evangelho, nem tudo que falam é Bíblia, nem tudo que dizem é a verdade que Jesus falou. Meu Deus, daqui de cima eu já estou vendo gente me olhando de olho arregalado. Pensou que todo mundo que metia a mão no microfone era pregador de evangelho verdadeiro? Pensou que todo mundo que tinha fama como pregador do evangelho de fato está pregando verdadeiro evangelho? Eu vos dou uma notícia a quem está ao alcance da minha voz. Haverão multidões e multidões que ouvem o cerne da palavra e descerão ao inferno naquele dia, e descerão junto com seus falsos profetas e junto com seus falsos mestres, assim como Paulo disse a Timóteo: Timóteo, nos últimos dias muitos amontoarão mestres para si, para falar o que querem ouvir, não o que precisam ouvir, porque nem sempre o que eu quero ouvir é o que eu preciso ouvir. Se tu perguntar para alguém aí, alguém vai dizer: eu quero ouvir que a porta vai abrir, eu quero ouvir que tudo vai dar certo, eu quero ouvir que a chave vai descer, eu quero ouvir que Jesus vai me dar a vitória. Mas quem é que quer que ouvir que não precisa Jesus te dar vitória, porque vitória já foi 2000 anos atrás na cruz do Calvário? Quem é que quer ouvir que não precisa a chave descer, porque a chave já está na mão dele, sentada à direita do Pai? Quem é que quer ouvir que a porta não precisa abrir, porque já tem uma porta estreita aberta na glória para a gente atravessar para o lado de dentro? Eu vou falar só para quem levantou a mão para dar glória, e quem não levantou, quiser ouvir, ouça do mesmo jeito. Pastor, a porta abriu, a trombeta vai tocar. Pastor, a porta trancou, não importa, a trombeta vai tocar. Pastor, a doença chegou, a trombeta vai tocar. Pastor, mas eu fui curada, a trombeta vai tocar do mesmo jeito. Pastor, está tudo dando certo, a trombeta vai tocar. Pastor, eu estou no meio da guerra, está tudo dando errado, estão me jogando pedra, estão me perseguindo. Pelo amor de Deus, igreja, para de olhar para o horizontal e olha para a vertical. Não interessa o que acontece na terra, a trombeta vai tocar, você querendo ou não. Estou sentindo Jesus falar na minha boca. Varão de mistério que passeia aqui no meio da congregação. A trombeta não depende do que acontece contigo. E a quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não sei o dia nem a hora. Pode ser agora enquanto eu estou pregando. Se a trombeta toca agora, como é que você se encontra diante de Deus? Se Jesus volta agora, como é que você se encontra diante de Deus Pai? Pastor, mas eu tenho que resolver muita coisa na minha vida ainda. A principal é alinhar sua vida com Jesus grandão da Galileia. Pastor, mas eu ainda não resolvi nada na minha vida. A principal é ter o nome escrito no livro da vida. Cuidado com o que você anda ouvindo por aí fora. Vou começar a pregar. Nem tudo que dizem é evangelho verdadeiro. Nem tudo que dizem é palavra de Deus. Por isso eu li em Apocalipse capítulo 2 com vocês, a partir do verso 24, que Jesus traz a ideia de que existe uma doutrina dentro da igreja que precisa ser preservada. Eu sei que doutrina é esta. Logo no verso 18 em diante, para a igreja de Tiatira, crente que vai morar no céu, Jesus traz algumas preocupações, e eu sei que vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. A principal preocupação que ele denota: tenho porém contra ti, que toleras a mulher chamada Jezabel, que a si mesma declara, profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos para praticarem prostituição e comerem com elas coisas sacrificadas aos ídolos. Pastor, o que é que Jesus estava falando? Alguns vão dizer que de fato existe uma mulher chamada Jezabel dentro da igreja de Tiatira. Outros teólogos vão dizer que Jesus está trazendo a ideia de Jezabel, que era casada com Acabe. E o que é que Jezabel, casada com Acabe, fazia? Pegava o povo que conhecia a verdade da palavra de Deus, das escrituras, e corrompia esse povo para Baal. Quando Jesus se levanta dentro de uma visão a João e entrega a João uma mensagem a Tiatira, ele está dizendo: cuidado, porque muitos se levantarão entre vocês. E Jesus nunca escondeu isto.
entre vocês, disse Jesus, vai reclamar com ele quando chegar na glória. Vai ter falsos mestres, vai ter falsos profetas, vai ter lobos devoradores, vão ter enganadores, vão ter roubadores. Só que não é problema eles se levantarem. Jesus nunca disse aqui que tinha antes contra Jezabel. Vai doer, mas vai curar. Jesus apontou para a igreja e diz: eu tenho contra ti, contra mim, mas quem está pecando é Jezabel. Mas você está tolerando, mas você está tolerando, mas você está tolerando. Eu tenho contra ti que tolera, eu tenho contra ti que está vendo isso tudo e não faz nada. Pastor, mas eu não tenho voz para falar, mas tem joelho para dobrar e orar. Pastor, mas eu não tenho voz para me posicionar, mas tu ainda alcança os céus na tua oração. E o que Jesus está chamando hoje, aqui, nesse Avivariqueiros, é um exército de guerreiros que não tolera a falsidade entre aqueles que são verdadeiros. Quando vê Jezabel introduzindo falsa doutrina, eles se levantam dizendo: pode até se levantar, mas vai levantar para cair. Pode até ficar de pé, mas vai ficar de pé para novamente descer. Só vai ficar de pé quem prega a verdade, quem vive a verdade, quem fala a verdade, quem vem com a verdade, quem ensina a verdade. Eu digo isso daqui com esperança a vocês. Digo debaixo da revelação de Jesus a João. Foi Jesus quem falou, e eu sei que vai doer o que eu vou falar, crente, mais ainda, mas vai curar. Olha o que Jesus fala no 23: se não se arrepender das obras que ela incita, segura aí, porque foi Jesus quem falou: matarei os seus filhos. E a todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. Não, Jonathan, esse Jesus aí eu não conheço, está conhecendo agora. O Jesus que muita gente anda dizendo que é vibe, paz e amor, em Apocalipse 2 está dizendo: eu ainda mato, eu ainda abro cova, eu ainda desço com espada, eu ainda sou justiça, eu ainda sou guerreiro de Jeová. Ei, irmãos, eu sei porque alguém levantou a mão para dar glória. Eu não sei vocês, milhares que estão me ouvindo, mas eu estou cansado de gente que prega um Jesus tão doce que só falta dar uma diabetes espiritual em quem está ouvindo. Jesus que passa a mão na cabeça, Jesus que te aceita como tu é, Jesus que te aceita do jeito que vem, fica do jeito que está. Aqui não, aqui quem vamos pregar é o Jesus verdadeiro. Venha como está, mas transforma a tua vida. Larga teu pecado, larga o que não presta. Não tem como entrar no céu só sendo abençoado na terra. É melhor alguém que não tem nada na terra e entra na glória, do que alguém que tem tudo na terra e desce para o inferno com seus bens pessoais. Eu vou falar rasgado esta noite. Tem gente me olhando de olho arregalado. Então, se quiser, regale mais ainda, porque eu vou entregar. Então somente, igreja, disse Jesus, conservais, retenhas o que vocês têm, até que eu venha. 3 partes, somente conservai o que vocês têm, até que eu venha. Vocês têm uma coisa, tem que reter esta coisa, até que ele venha. 3 pontos que Jesus entrega. O primeiro ponto: vocês têm algo. E quem entregou esse algo para a igreja? Não foi homens, não foi diabo, não foi Satanás. Por isso eu comecei lendo a partir do verso 24. Existem pessoas que conhecem, está escrito aqui, coisas profundas de Satanás. Porque Satanás também revela, Satanás também mostra, Satanás também ensina, Satanás também usa. Diga-se de passagem, trigo e joio, todos crescem, mas vai chegar a colheita. Joio também cresce, mas vai chegar a colheita. Joio também sobe, mas vai chegar a colheita. Joio também parece, mas vai chegar a colheita. Joio também mostra, mas vai chegar a colheita. Joio também prega, mas vai chegar a colheita. Joio também é famoso na internet, mas vai chegar a colheita. Joio também tem milhões e milhões de seguidores, e quando fala alguém diz, é Deus que está falando, mas vai chegar a colheita. Nem todos que dizem ser do Senhor são do Senhor. Que colheita é essa, pastor, que tu está pregando, gritando, suando aí do altar para mim esta noite? A colheita a qual eu vos prego é o ensinamento que Jesus entrega. A partir do verso 25 ele diz: diabo também mostra, mas o Deus que está na glória, sentado no trono de justiça, também revela, também mostra, também levanta e também usa. Comecei
Foi o próprio Jesus que, quando entra para dentro do deserto, é tentado pelo diabo. Sabe como o diabo tenta Jesus? Da mesma maneira, quem quiser Bíblia, segura a Bíblia aí agora. Da mesma forma que o diabo derrubou anjos na glória, derruba Adão no jardim e tenta derrubar o segundo Adão dentro do deserto. Você nunca se perguntou como é que o diabo derrubou anjo lá dentro da glória? Estou em Apocalipse ainda. Só tenta imaginar o diabo lutando contra Deus com força, na mão, com poder. Deus ia olhar para o diabo e falar assim: tu quer lutar contra mim no poder? Então segura poder aí, cão ruim. Acabou. Não é poder que o diabo está lutando contra Deus. Diabo só está tentando provar. Eu vou resumir muito teologicamente que Deus não tem caráter para carregar o poder que carrega. E sabe como Satanás enganou anjos? Corrompeu aquilo que Deus colocou na vida dele. Corrompeste em teus negócios. Está escrito aqui na Bíblia. Em outras palavras, resumindo teologicamente, Satanás chegava nos anjos e dizia assim: você não acha que é muito poder na mão de um só, não? Nós precisamos partilhar isso. Precisamos por quê, diabo? Porque nós também merecemos esta glória. Nós também merecemos carregar esse poder. Nós também merecemos carregar esta unção. Nós também merecemos ser adorado. Subirei, serei semelhante ao Altíssimo. O diabo nunca tentou arrancar o que era de Deus. Só tentou subir e ser semelhante ao Altíssimo, enganando anjos, entregando uma mentira. E todos que estão me olhando de olhos arregalados. Segura a verdade então. Diabo usou palavra para derrubar anjo. Vou falar a segunda vez e sigo. Usou palavra para derrubar anjo. Você não consegue compreender dentro da Bíblia que eram anjos que estavam olhando para Deus, ouvindo Deus, recebendo de Deus, cheios de Deus, e caíram na lábia do diabo. Eu sempre digo isso aos jovens lá no Rio de Janeiro: anjo caiu olhando para Deus. Tem gente que não pega a Bíblia e quer ficar de pé não sei como. Que se anjo que está olhando para Deus cai na lábia do diabo, tu acha que vai ficar de pé só dizendo a vitória é minha em nome de Jesus? Tem que abrir essa espada que está na tua mão. Tem que reter o que ele colocou em vocês. Porque assim foi, igreja santa, que vai morar nos céus. Diabo derrubou anjos. Anjos caíram. Sabe o que ele fez com Adão e com Eva? Chegou até Eva, e alguém lá de Bíblia, lá atrás naquela tenda vai entender. Quer ver? Chegou até Eva e disse: Eva, Deus não disse que pode comer de tudo? Posso, só não posso tocar naquela árvore, porque no dia que tocar certamente morrerei. Aí olha o diabo: morre não, minha filha, pode fazer, porque Deus sabe que tu vai ser igual a ele. Corrompeu Eva com palavra, corrompeu Adão com palavra. Vem diabo no deserto com Jesus. Está com fome, Senhor? Estou 40 dias em jejum. Pega esta pedra, transforma em pão. Usa o poder que Deus te deu em benefício próprio, porque a vitória é sua. Tu merece, tu pode, tu é, tu vai, tu consegue. Tu é o centro de tudo. Você merece ser exaltado, porque você é o dono da cocada. Você será sobre tudo e todos. Usa o que Deus te deu em benefício próprio. Eu imagino Jesus olhando para o diabo, vasos que estão sentados aqui na frente, e dizendo assim: rapaz, tu derrubou anjo com essa conversinha, derrubou Adão e Eva com essa conversinha, derrubou profetas como Balaão com essa conversinha. Tu não vai me derrubar com esta conversa. Nem só de pão viverá o homem. Vai viver de quem então, Jesus? Vai viver de toda palavra que sai de onde? Da boca do diabo? Não, da boca de Deus. Porque nem tudo que é pregado é a palavra de Deus. Tem como pegar uma mentira e camuflar com esta verdade aqui. Jesus ficou de pé aonde o primeiro Adão caiu. E eu vou ser categórico, em detrimento do ambiente aonde Jesus estava. Você nunca reparou que o primeiro Adão está caindo no jardim e o segundo Adão está ficando de pé no deserto? O primeiro Adão está cheio de alimentos em volta e cai. O segundo Adão, que é Jesus, está passando fome
e fica de pé. O primeiro Adão tem tudo em benefício ao redor e está caindo. Jesus está no calor do deserto, sozinho, e fica de pé. Então não venha falar para mim: ah, mas era filho de Deus. Então vou engrossar o caldo que eu estou falando. Não venha falar para mim que é o ambiente que te derruba, porque quem quer ficar de pé, fica de pé até no ambiente que não favorece. Gostei de tu que até saltou do banco para dar glória, profeta. Pastor, né? Não, tu não sabe aonde eu moro. Tu não sabe o que acontece no meu trabalho. Você não conhece a minha escola. Então segura a Bíblia, porque é para isso que eu vim correndo aqui para Ariquemes. Vem Jesus rasgando o verbo dizendo: eis que tinha 2 casas, uma na areia, outra na rocha. Todas essas 2 casas está sofrendo chuva, está sofrendo vento, está sofrendo rios, lutas que vêm de cima, lutas que vêm bilateralmente e horizontalmente, lutas que vêm de baixo. Tem coisa que é Deus quem aperta, tem coisa que é coisa da vida, tem coisa que é diabo se levantando. Só que tem casa que está caindo no meio da luta, está caindo no ambiente e está dizendo: eu não aguento, é muito vento, é muita chuva. Aí a casa olharia para Jesus e diria: Jesus, eu estou caindo, sabe por quê? Aí Jesus diria: por que tu está caindo? Eu estou caindo porque o ambiente não me favorece. Eu estou caindo e estou desviado, ou eu estou fora, eu não te quero, porque o ambiente não me leva. Sabe o que Jesus diria? O casa que está caindo, olha para a casa que está do lado, que está na mesma chuva, no mesmo vento, no mesmo rio, no mesmo deserto, no mesmo vale, no mesmo ambiente, e ainda está de pé. O casa que está caindo. Quem quer estar de pé, está de pé até no meio de rios, de vales, desertos, de lutas, de provas, perseguições. Eu não vou jogar a culpa nas pedradas que eu tomo. Pelo contrário, eu vou dar glória pela pedrada que a gente está tomando. Pelo amor de Deus, tu já viu alguém jogar pedra em árvore que não dá fruto? Se tem gente se levantando contra você, ainda é sinal de que tu está no caminho certo. Dê glória pela provação que se levanta. Reclama não, é Deus te sustentando e dizendo: não tem tempestade que te derruba e te arrasta para o pecado. Retenha o que tu tens, guarda a minha palavra, porque eu estou voltando e só vai entrar na glória quem vive a verdade, prega a verdade, anda na verdade, transborda a verdade. Se alguém concorda com o que eu falei, diga glória a Deus. Preciso seguir dentro deste pensamento. Ambiente não derruba a casa, é o que sustenta a casa que define se a casa cai ou fica de pé. Abra um parênteses para mergulhar de cabeça em Apocalipse. Eu sei que todo mundo aqui conhece como uma casa levantada. Antes de levantar para cima onde todo mundo vê, tem que abrir buraco no chão para botar a sapata que sustenta a casa. Só que depois que abre buraco no chão e estrutura ela, fecha o buraco. Então aquilo que sustenta não é enxergado, aquilo que sustenta não é visto. Vai doer, mas vai curar. Relacionamento com Deus que sustenta não é o relacionamento visto. O relacionamento que sustenta é onde ninguém enxerga, ninguém vê, ninguém toca, mas está lá segurando a casa de pé. É por isso que Jesus diz: quer ter relacionamento comigo? Ah, eu quero. Então não precisa ser relacionamento público, porque o que transporta no público é algo que já começou no particular, no anonimato e no íntimo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Não precisa rasgar a roupa em adoração aqui. Se antes você já não rasgou no secreto comigo a sua adoração, adora primeiro aonde ninguém vê. Fica de pé primeiro aonde ninguém vê. Depois você vem dizer que é crente aqui na frente de todo mundo. Pastor, você está falando isso para mim? A espada que está cortando aí para tu, já cortou muito aqui em mim também. Porque assim diz o Senhor. Pastor Jonathan Carlos um dia disse para mim: antes de tu transbordar em público, transborde no particular. Senhor, mas eu já transbordo. Ele disse: eu sei, meu filho, mas não há limite para quem quer transbordar. Eu sei que tu já transborda no particular, mas ora mais, transborda mais, adora mais, busca mais, retenha mais o que você tem. Fui eu descer na casa do olheiro para buscar poder. Nós só podemos transbordar poder aqui se antes já buscamos poder no anonimato. É por isso que igreja não começa quando a gente se reúne aqui. Igreja nem começa quando tu entra lá no templo. Igreja começa lá dentro da tua casa, quando você fecha a porta do seu quarto.
E depois de você entrar em secreto com Ele, você diz: Senhor meu, eu não quero transbordar em público, se antes eu não transbordar em particular contigo, aqui dentro. Eu estou falando desse jeito. E talvez tenha alguém me olhando e dizendo: pastor, por que tu está pregando sobre intimidade e relacionamento? E está levando por esse caminho para chegar em Apocalipse? Porque quem está ao alcance da minha voz lá fora precisa entender que nós não estamos aqui de aparência. Nós só estamos aqui porque nós temos uma vida na intimidade com Jesus grandão da Galileia. E o convite que nós fazemos a quem tem ouvidos para ouvir é que venha transbordar no secreto. Somente em Cristo há a paz que as coisas da terra não podem dar. É em Cristo que tem a paz que a cerveja não pode dar, que a cocaína não pode dar, que a maconha não pode dar, que o cigarro não pode dar, que o adultério não pode dar, que a noitada não pode dar, que o baile não pode dar, que a roda de samba pagode não pode dar, porque isto vem e vai. Mas foi Jesus quem abriu a boca para dizer: quem beber da água que eu der, se fará nele uma fonte que jorra, mas não acaba, jorra para a vida eterna, para todo sempre terá esta alegria. Eu vejo gente com fonte aqui no meio da igreja, olha lá, está dando glória porque tem esta fonte. E esta fonte que nós temos transborda, não está parada. É por isso que nós viemos aqui para a praça pública, porque nós recebemos no secreto para transbordar aqui entre a cidade. Vou começar a entrar aonde Jesus está gritando no meu coração. O que nós retemos no público, em Apocalipse capítulo 12, 25. Conservamos, firmamos, rejeitando os falsos ensinamentos de falsos mestres, que hoje proliferaram, para entender que é até que ele venha. Não é até quando você tiver força, não é até quando você tiver vontade, não é até quando você quiser. Pastor, não quero mais, então retenha não querendo. Pastor, estou sem força, então retenha sem a tua força. Pastor, não quero, então fica firme sem querer. Mas não larga esse santo ensinamento que eu estou pregando para vocês aqui esta noite. Porque nesses últimos tempos, tem se proliferado falsos ensinamentos que passam a mão no seu ego, mas não transformam a sua vida. Mas Jesus foi categórico: quando esse verdadeiro evangelho, esse que eu estou pregando para vocês aqui agora, for pregado em testemunho de todas as nações, o tempo acaba. E sabe o que é que acontece quando o tempo acaba? A trombeta toca. E quando a trombeta tocar, Santa Igreja, tem um particular, só entra lá quem tem o Espírito Santo aqui, que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós, e estará em vós para sempre. Já que vocês levantaram a mão ali na minha esquerda, eu vou começar a bater nesta tecla olhando para vocês. Só tenta imaginar a trombeta tocando agora. Enquanto a trombeta toca agora, meu Deus, eu estou ouvindo barulho de língua estranha aqui atrás do altar. Enquanto a trombeta toca agora, esta igreja some, a praça é esvazia. Quando você se dá por si, a igreja está subindo, 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 até que ele venha, subindo, subindo. Você vai olhar para o seu corpo e vai dizer: tem algo diferente. Não estou sentindo mais dor, não estou sentindo mais tristeza, não estou sentindo mais angústia. Cadê o câncer? Saiu. Cadê a AIDS? Sumiu. Cadê a tuberculose? Foi embora. Cadê aquela enxaqueca? Nunca mais me pega. De repente, você se encontrará nas nuvens. Vai levantar os olhos, vai ver alguém parado nas nuvens, de braços abertos, dizendo: eu sei que foi muita luta, mas vinde benditos do meu Pai, para a glória que vos está preparada. Quando você olhar para aquele varão que lhe convida, eu vou tentar ensinar para quem está levantando a mão aqui para dar glória. Você vai começar a entrar pelos portões celestiais com esta igreja. Enquanto você vai entrando, você vai vendo ruas como que de ouro. Não é de ouro, é como que de ouro, porque nem ouro chega perto do que tem lá. Só tentar imaginar o que tem, porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que há preparado para aqueles que aguardam e esperam nele. Enquanto você vai andando, você vai vendo anjos voando, anjos passeando, mansões e mansões.
Eu vou usar esse argumento, porque cada um vai ter uma mansão lá. Eu vou ter a minha, pastor vai ter a dele, a cantora Eliane vai ter a dela, minha esposa vai ter a dela, pastor Josué vai ter a dele, pastora Daniela vai ter a dela. Cada um que está me olhando vai ter uma mansão, uma morada, porque se não fosse assim eu vos teria dito: vou ao meu Pai preparar-vos morada, mas eu virei e vos levarei para mim mesmo, disse o Senhor Jesus, grandão da Galileia. Só tenta imaginar você dentro da sua mansão, e nunca mais tem fim, é a eternidade, crente. Só que aí vai passar um anjo lá dentro da glória. Eu tento imaginar pela inspiração bíblica, aquele anjo convocando os crentes que acabaram de chegar, dizendo: vocês não entraram à toa, vocês entraram para se ajuntar e receber e entender o que tem dentro da glória. Eu imagino aquele anjo dizendo: vamos ao santo monte do Senhor, para nós nos apresentarmos diante do nosso Deus. De repente a gente começa a subir o caminho de pedras afogueadas. Lembra como Moisés viu lá no deserto? Quando a gente chega no fim desse caminho, o pastor que levantou a mão ali, a gente vai levantar os olhos e nós veremos algo que está escrito dentro da Bíblia. Nós veremos um trono, e debaixo desse trono uma base, e debaixo dessa base rodas por dentro de rodas, e 4 seres viventes, e isso tudo se move de acordo com a presença e a vontade do Espírito. E sabe mais o que vamos ver? Vamos ver 24 anciãos, velhinhos, em volta daquele trono, e os anciãos não estão parados. Eles tiram a coroa, jogam diante dele, dobram o joelho, rosto no pó, e dizem: adorado seja por toda a eternidade, porque tu é digno de toda honra, tu é digno de toda glória, tu é digno de todo louvor. Se assenta de novo, coloca a coroa na cabeça, mas é tanta glória que a adoração começa de novo. Levanta de novo, joga a coroa, adora ele, pega a coroa, senta de novo, levanta de novo, joga a coroa, adora ele, pega a coroa, senta de novo, levanta de novo. Pensa que é só isso que tem na glória. Sabe mais o que vocês que bateram palmas para dar glória vão ver lá dentro do céu? Vasos que vão morar comigo. Vocês vão ver uns seres voando assim. Aí esses seres têm 6 asas, com 2 eles cobrem os pés dizendo: não merecemos estar aqui. Com 2 eles vão dizendo: eu não vou ficar parado nesta presença. Com 2 cobrem o rosto dizendo: eu não mereço olhar. Só que eles não estão calados, eles estão gritando uns aos outros. Gritando o que, pastor? Eu já sei o que eles estão gritando: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quer dizer que se tem glória na terra, tem glória onde a igreja está. Se tem glória onde a igreja está, tem glória aqui no meio da congregação hoje. Se tem glória aqui no meio da congregação agora, só sai vazio ou volta para a sua cidade vazio quem quiser voltar vazio. Mas se a glória está aqui, e foi os serafins que cantaram dentro dos céus, eu sei que pode renovar pessoas entre nós agora. Pastor, mas eu estou caída, eu estou desviado, eu estou em pecado. A glória te arrastou aqui hoje para te renovar e te fortalecer. Quem quer receber esta glória, eu lhe convido a levantar as suas mãos nesse momento. Não abaixe as mãos agora. Meu Deus, olha que coisa linda nas arquibancadas, de mãos levantadas. Eu profetizo sobre vós. E Jesus, olha lá o que tu vai fazer. Não é ouro, não é prata, não é chave, não é casa, não é dinheiro. Se quiser isso, vai procurar outro profeta. Eu profetizo sobre vós aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem. Eu profetizo sobre vós que uma glória descida dos céus acaba de tomar conta de Ariquemes. Quem estava doente será curado agora. Aonde há uma enfermidade escondida, bate em retirada. Quem estava desanimado será animado. E quem quer ser renovado, a hora de ser renovado é agora. Eu lhe convido a abrir a boca e encher esta praça espiritual com a adoração que existe nos céus. Só quem vai morar na glória. Quem não vai, por favor, não se manifeste. Mas quem vai morar nos céus, você tem 1 minuto para abrir a boca e adorar a Ele agora, ó. Ei! Rebadacataua, reteia, si. Eu vou dar lugar. Enchorreia, catacatoqueia. Varão que passeia.
Eu vou ser fiel, arquibancada, à minha palavra. Eu falei 1 minuto. Eu não volto a expressar a finalização desta mensagem que ele me deu. Enquanto esse minuto de glória não se cumprir, a oportunidade é tua. Se quiser ser cheio, mata essa bola no peito, faz o gol. Alcança agora a glória de Deus que se manifesta entre nós. Tu ainda tem 40 segundos. 39, 38, 37, 36, 35, 34. Meu Deus, se está assim na terra, imagine na glória. 31. Ih, tem gente sendo renovada aqui na frente. Deixa eu ver lá depois das caixas de som. Ih, tem gente em pé dando glória lá também, olha lá. 27, 26. Eu peço uma coisa a ti, Senhor. 24, 23. Não é ouro, nem prata, nem vitória terrena. 21. Se quiser dar desse, não quiser, ainda te adoraremos. 19. O que eu peço a ti, Senhor. 18. É o que há dentro dos céus. 17. Manifesta uma porção da sua glória. 16. Aqui na cidade de Ariquemes agora. 15. Aviva, 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 aviva. Senhor, nesses últimos 10 segundos, traz um renovo pentecostal a quem quer. Renovo, 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 renovo. Tem doença batendo em retirada, o Senhor fala ao meu coração. Tem demônios que cercavam esse ambiente, que estão sendo queimados pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Eu, enquanto prego, tem correntes quebrando, maldições caindo pelo poder que há no nome de Jesus. Quem quer receber da glória, receba da glória. Agora, 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 agora. Temai te que rebatacatal. Temai reteia. Está sentindo esse negócio gostoso que acabou de pousar aqui? Isso aqui faz o que remédio contra a depressão não consegue. Tu está lutando há 10 anos contra a depressão, não deu jeito, remédio. Psicólogo não conseguiu, não é? Tem que ir mesmo, é bom. Mas esta presença que está se manifestando aqui ainda é o melhor remédio para depressão, angústia, vícios, solidão. Tem corrente estilhaçando aqui. É por isso que do jeito que vocês estão, eu já vou começar a fazer o convite agora mesmo. Lá vai a rede. Comece a perguntar quem está do teu lado debaixo desta glória de mão dadas. Se você está fora da presença, estava até agora. Pergunta a ele ou a ela se ele quer renovar a aliança com Jesus. Pergunta se quer aceitar Jesus como Salvador. Se tiver uma pessoa Cristo que queira reatar aliança com ele, chegou a hora e o momento agora. Eu te espero aqui no altar. Se nada mais na terra te preenche, Jesus lhe convida. A primeira vida acabou de chegar, estou esperando a segunda vida agora. Ei, grandão da Galileia, Jesus está aqui. Se você tem alguém do seu lado, pergunte a esta pessoa agora se ela quer que você venha com ela aqui para frente. Se esta pessoa disser eu quero a sua ajuda, arrasta ela do lugar e traga ela correndo aqui no altar agora, porque hoje a vida dela será transformada pela verdade do Evangelho. Eu estou esperando a segunda vida aqui no altar agora. Aonde tu estás? Aonde você estás? Aonde você estás? Eu já vejo a segunda vida se movendo aqui na minha esquerda. Traga ele, homem de Deus. Traga ele, homem de Deus. Eu estou esperando a terceira vida aqui em Ariquemes agora. A terceira vida está chegando aqui. A quarta vida está vindo no corredor. A quinta vida está vindo ali na minha esquerda. A sexta vida está se aproximando aqui agora. Eu estou esperando a sétima vida. Aonde está a sétima vida? Fala mais, Jesus. Toca mais, meu mestre. Passa a rede, grandão da Galileia. Eu quero a igreja ligada comigo agora. Isso aqui é uma guerra. Tu tá na guerra.
Ninguém está aqui para mostrar que é alguma coisa. A gente está aqui para saquear o inferno. Se comporta como um soldado no meio da guerra agora. Guerreia nem que seja com teu glória e com teu aleluia. Olha a vida chegando, mais 3, pastor André está me apontando. Tem mais vida chegando no altar. Tem mais uma chegando na minha direita. Estou esperando a próxima chegar agora. Se tu estiver na rua, venha correndo. Se tu tiver ao alcance da minha voz, saia de onde você está, venha correndo ao altar de Deus agora. Eu sinto Deus aqui nesta cidade. Eu sinto Deus trabalhar nesta multidão. Tem milhares de pessoas orando pelas vidas que estão aqui na frente agora. Eu estou esperando porque se aproxima mais vidas aqui. Chega mais uma aqui agora. Tem mais 2 chegando na minha esquerda. Eu vou falar porque eu acho que a igreja não está entendendo. Tem mais uma chegando na minha direita. Tem mais outra chegando na minha direita. Tem outra chegando na minha direita. Tem mais uma aqui na minha frente. Eu vou repetir com gosto. Por uma alma que se converte, tem festa nos céus. Você vai morar no céu, diga glória a Deus. Se tu vai morar, se comporta como um cidadão do céu então. Se tem festa no céu, tem que ter festa na terra. Vamos tentar de novo. Tem mais uma vida chegando na minha esquerda. Tem mais vidas, 2 vidas chegando no meio. Tem mais uma chegando na direita. Os irmãos vão me ajudando. Tem mais alguma vida chegando. Tem mais vida chegando no corredor da igreja. Olha lá que coisa linda. Eu estou te esperando no altar agora. Se tu quiser mudar a sua história, venha correndo mudar a sua história agora. Pastor, mas eu já sou crente. E vai apertar para o nosso lado agora. É crente por quê? Não, porque eu tenho roupa. Olha eu de terno, gravata, saia, vestido, Bíblia na mão. Mas quem sabe tu é uma dracma perdida dentro da casa. Está na casa, mas está perdida. Quando tu chegar na porta do céu, tenta mostrar tua gravata, ver se tu entra. Tem que levantar a mão aqui na frente de todo mundo mesmo. Porque quem reconhece ele diante dos homens, está escrito, ele reconhece diante dos anjos que está na glória. É eles levantar a mão aqui, Jesus está recebendo eles lá nos céus. Tem que vir aqui para frente agora. Se eu sou você, eu não perco esta oportunidade. Mais uma vida está chegando à minha direita. Tem mais vida chegando no corredor. E isto, vai orando. Deus já está renovando vasos aqui na frente. Já está renovando a aliança, aceitando e sendo renovado, pastor André. Tem mais uma vida chegando na minha direita. Mais outra chegando na minha direita. Eu vou começar a profetizar. Sou profeta de Deus mesmo, então lá vai. Eu sei e profetizo que enquanto eles se achegam aqui na frente, tem caixão quebrando, tem túmulo fechando, e tem laço de morte caindo. Mais 2 jovens se aproximando da minha direita. Tem mais uma jovem se aproximando na minha direita. Ei, igreja que vai morar no céu. Tem mais uma, pastor acabou de me apontar ali. Eu estou esperando umas vidas se aproximarem agora. A hora é agora. A hora é agora. Tem que levantar a mão para Jesus na frente da multidão. Jesus não teve vergonha de você na cruz do Calvário. Não tenha vergonha dele agora diante desse povo. Estamos aqui para lhe abençoar. Eu estou esperando a próxima vida. Mas vidas se chegam na minha direita. Aleluia. Isto, vai ajudando eles aí. Os diáconos, os presbíteros, os irmãos. Mais vidas chegando na minha esquerda. Tem mais vidas chegando no corredor da igreja. Pastor, diga vaso. Só ir aí na frente não resolve não, hein? Você não é Deus. Saia da cadeira de Deus agora. Ninguém conhece o coração deles. E está na Bíblia, você leu comigo. É Ele quem sonda mentes e corações. Mais uma vida acabou de chegar. É Deus quem sabe como cada um está chegando aqui na frente. O teu papel agora é só orar e adorar se você fizer melhor. Tem mais vida chegando aqui, mais uma ali, mais um casal chegou na minha direita. Isto, mais uma vida acabou de chegar ali. Os pastores vão me apontando. Tem renovo de Deus também. A quem está renovando a aliança, aceitando Jesus, eu abro o leque para nós orarmos agora. Você que há muito tempo está na presença, você faz tudo o que tem que fazer, cumpre jeitinho no papel, ó. Você dizima, você oferta, você não falta culto, vai para o ensaio. Mas há quanto tempo você não sente a presença? Só entra lá quem tem azeite.
Não fique fingindo que é uma coisa que já não é. Então também lhe faço um convite agora. Se o Espírito Santo está ali tocando, saia correndo do seu lugar e venha correndo aqui para frente agora. Tem um renovo caindo aqui e brasas vivas nesse altar. E tem gente sendo curada, pastor André. Varão de mistério. Tem mais vida chegando ali na direita. Eu confesso, eu quero começar a orar, mas o Espírito Santo está dizendo: tu só ora quando os peixes terminarem. Tem mais vida chegando na minha esquerda. Eu lhe espero agora. Tem mais uma ali, tem mais outra ali, tem mais duas ali. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, Ariquemes, você quer ver avivamento? Olha avivamento aqui diante de vós. A gente pular da glória é gostoso, eu sou da marcha também. Mas pular, rodar é culto. Avivamento é isto aqui, ó. A igreja santa começa a levantar as mãos aqui para frente. Tem mais vasos chegando na minha esquerda. Tem mais 4 na internet, pastor André está me falando. Tem mais 4 vidas na internet agora. Você que está nos assistindo na internet, se quiser reatar aliança com Jesus ou aceitar Jesus, é só deixar um glória, eu quero aí. E os irmãos vão me informar aqui. Mas 4 vidas acabaram de chegar aqui agora. Tem mais vidas chegando na minha esquerda. Aleluia. Tem mais uma vida chegando ali. Igreja, para envergonhar o inferno, é que eu vou fazer o que eu vou fazer agora. Oro e devolvo o microfone a quem é de direito. Tem mais uma vida chegando aqui na minha direita. Oh, pastores, olha como ele está chegando diante de Cristo, rendido a Jesus, grandão da Galileia. Abraça ele aí, meu irmão, não solta ele não, que Jesus está trabalhando. Tem mais uma vida chegando aqui na minha esquerda. Eu quero pedir as vidas que estão chegando aqui na frente. Mais uma chegando ali na minha direita. Mais outra chegando ali na minha direita. Se tem uma coisa que eu tenho paciência, é quando Jesus está salvando. Então quem precisar ir embora eu lhe entendo. Mas eu estou olhando para o relógio aqui. Fique tranquilo, eu sei a hora que eu tenho que terminar. Mas eu quero solicitar a quem está aqui na frente, que está reatando a aliança com Jesus, mais uma vida aqui, ou voltando a Cristo, ou aceitando Jesus. Eu vou fazer o que eu vou fazer agora para envergonhar Satanás na vida de vocês. Isto, pastor, mais uma vida aqui, mais outras vidas chegando aqui na esquerda. Isto, agarra eles aí, varão. Eu vou fazer isso para envergonhar o diabo na vida de vocês. Porque Deus tem planos nas suas vidas, mas o diabo também tinha. Mas hoje quebra toda a corrente do inimigo sobre vós. Quem tem controle é Jesus. Então eu peço a vocês que estão reatando a aliança ou voltando, levanta a sua mão direita assim. Isto, fica de mão levantada, desse jeitinho. Isto, fica assim, de mão levantada. Igreja, vamos fazer algo para envergonhar o inferno e adorar a Deus. Cada vida que eu apontar aqui na frente, vocês dão glória para estremecer essa cidade aqui. Mas é para estremecer a cidade e adorar a Deus. Vamos dar glória a Deus pela vida deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, só vai dando glória, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, abraçada aí no chão, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98 vidas a Jesus, grandão da Galileia, quem pode adorar? 99 vidas, 99, a de número 100 se apresente agora. Se houver a de número 100, a hora é agora. Já tem mais 4 na internet, não é? Então já são 103 vidas a Jesus, grandão da Galileia. Vamos orar por essas 103 vidas, igreja. Estende as mãos aqui para frente agora. Assim. Aleluia. Senhor Deus, Pai eterno de bondade, o que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história. Senhor, tem 103 vidas se rendendo a Ti, aqui em Ariquemes. Senhor, marca a história deles e delas com fogo e glória. Eu lhe peço, Senhor, quem está lhe aceitando como Salvador e veio aqui na frente levantando a mão em testemunho de que Tu és Senhor, escreva o nome deles no livro da vida. Quem veio renovar e reatar a aliança, renova com unção e poder agora. Senhor, eu sei que a partir de hoje a história muda, e que se a trombeta tocasse, essas 103 vidas estariam conosco na eternidade para todo sempre. Eu coloco a vida deles nas Tuas mãos, com a certeza da vitória, em nome de Jesus. E quem crê, diga. Vocês que estão aqui na frente, os obreiros vão ajudar vocês. Nós queremos orar por vocês todos os dias. Então eu peço que vocês entreguem o nome de vocês aos obreiros. Por ali, pastor, os obreiros estão indicando. Opa, pastor André está me falando uma coisa linda. Vocês 103 vão receber um convite aqui, ó. Uma janta, quinta que vem, semana que vem, lá na sede, estarmos todos juntos em comunhão. Vocês estão convidados a jantar conosco. Nós vamos conversar muito sobre Jesus. Queremos abençoar vocês. Vocês não estão sozinhos. É daqui até a glória em nome de Jesus. Amém? Sai aqui pela esquerda para vocês receberem esse convite. Deus abençoe a vida de vocês. A partir de hoje a história de vocês muda. Deus abençoe Ariquemes. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel 3, quem encontrou diga eu achei, pastor. Assim está escrito na palavra de Deus, juventude linda. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Amém. Pode tomar seu assento em nome de Jesus, que Deus lhe abençoe. Cantou Daniel, Deus abençoe vaso. Que voz, que gogó, que unção, glória a Deus. Deus abençoe você. Eu acho muito bonito quem louva desse jeito, igual você. Eu falei assim: Jesus, para cada um tu dá um dom. O dia que eu tentei cantar, quase saiu todo mundo correndo da igreja. Então deixa eu pregar, quem canta, canta, e a gente vai fazendo a obra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Juventude, olhe para mim, para que vocês pudessem entender qual era a situação da época a qual Samuel estava vivendo no capítulo 3. E se você puder guardar no seu coração, nós conhecemos e sabemos que nenhuma palavra está em vão dentro da Bíblia. E que se a Bíblia faz questão de dizer que naquele tempo a palavra era muito rara, então por que era muito rara? E talvez quando nós olhamos de que a palavra era muito rara, nós pensamos que talvez não houvesse leitura da palavra, ou que ninguém se interessava pela palavra, mas muito pelo contrário. Aprendemos dentro da teologia que desde pequenos, os que nasciam dentro desse povo até mais ou menos os 12 anos de idade, precisavam ler as leis, aprender das escrituras. Então eles liam, conheciam, guardavam no coração. Mas quando a Bíblia exclama que era muito rara,
Eram novas revelações acerca daquilo que já estava escrito. E isto aqui é importante você observar nesse começo de mensagem. Porque se as novas revelações e as novas introduções eram raras, então nós encontramos um contexto para começarmos a visualizar qual era o ambiente a qual Samuel estava inserido. Eu preciso dar uma volta fora desse texto, mas não do contexto. Eu sei que vocês têm visto o que tem acontecido na face da terra nesses últimos tempos, e principalmente nesses últimos dias. E talvez uns 2 dias atrás vocês ligaram a televisão ou a internet, e eu vi muita gente, eu até fiz questão de compartilhar nos stories, nas minhas páginas, do que estava acontecendo no Oriente Médio. E parece que quando acontece alguma coisa com a nação de Israel, todo mundo estremece. Eu sei que vocês viram que Israel introduziu uma ação militar dentro do Irã, antiga Pérsia, que só por ser Irã, antiga Pérsia, já tem toda uma profundidade teológica envolvida. E o Irã devolveu com mísseis, Israel novamente devolveu. E eu vi muitas pessoas se desesperando, dizendo: pronto, agora Jesus volta, agora a trombeta toca. Mas não é a primeira vez que Israel se envolve em algumas batalhas e algumas guerras. E quando nós vamos ler o contexto de Mateus capítulo 24, você começa a ler desde o primeiro versículo até o versículo 13. E em certo versículo a palavra de Deus faz questão de quase esfregar na nossa face. Você vai ouvir de guerras, você vai ouvir de rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Então o fim não se dá se Israel entra, sai de guerra. Nós sabemos que Israel é uma nação que, como relógio de Deus, é uma nação que se estrutura para nós observarmos no toque da última trombeta se aproximar. Mas a Bíblia não diz que guerra é sinal do fim, ou melhor dizendo, sinal do toque da última trombeta. Não diz que quando guerra estourasse aconteceria, ou que quando fome acontecesse aconteceria, ou que quando as perseguições estourassem aconteceria. Pastor, então acho que eu li errado dentro da Bíblia, porque está escrito que haveriam guerras, rumores de guerras, perseguições, fome. Mas permita-me lhes revelar algo com muita calma, eu não estou com pressa de passar dentro disso aqui. É que Jesus fez questão de dizer que era princípio de dores. E eu sei que tem mamães aqui dentro da igreja, dentro desse recinto, que entende que quando você estava a ponto de dar à luz, você estava com aquele barrigão de quase 9 meses, e quando você chegou perto de ter o seu filho ou a sua filha, as contrações e as dores aumentaram, e as dores entre as contrações diminuíram. Foi ou não foi? É assim para toda mãe. E quando Jesus induz a pensar que são princípios de dores, ele está quase dizendo que a terra é como uma mãe que está a ponto de dar à luz. Então quando ele diz que princípios de dores são fome, guerras, rumor de guerras, o que ele está dizendo é que a trombeta não toca quando a guerra surgir, ou quando Israel jogar míssil em outra nação, ou quando a fome entrar, doença surgir. O que ele está falando é que é como uma mãe, que quanto mais próximo estiver dele voltar, maior é a intensidade das dores, e o menor é o tempo entre as guerras. Então vocês começam a perceber que, quando nós pegamos um contexto histórico, começamos a perceber que, de algumas centenas de anos para cá, o nível das guerras aumentaram, o nível de pessoas que morrem em guerras também aumentaram, e o tempo entre elas diminuíram, mostrando que há um sinal realmente da volta de Cristo. Só que quando nós lemos e continuando lendo o contexto de Mateus 24, nós vemos que o principal sinal que Jesus entrega dentro desse texto não é guerra, não é rumor de guerra. Logo no verso 14 ele diz: então, essa palavra e esse evangelho será pregado em testemunho de todas as nações. Finalmente vai vir o fim. Então o que Jesus coloca como gatilho do toque da última trombeta e do arrebatamento não é guerra, não é rumor de guerra, não é fome, não é perseguição. Pelo contrário, quando ele diz guerra, ele diz assim: não se espanta não. Quando ele diz rumor de guerra, ele diz não, mas não se espanta também não. Quando ele diz fome, perseguição, ele faz questão de dizer: vocês vão ver isso tudo, mas não se espantem. Mas olha para a pregação do evangelho da palavra, porque quando a palavra for pregada em testemunho de todas as nações, finalmente o fim vai acontecer. Logo você começa a pensar: então, pregador, estamos muito perto, porque eu sei que a palavra está sendo pregada em toda a terra. Ah, pois bem, mas o que é que está sendo pregado? É realmente de fato a palavra? Ou estamos vivendo talvez o tempo de 1 Samuel 3? Tem leitura, tem contexto,
mas talvez não tenha revelação daquilo que está dentro desse contexto e a verdadeira essência. Muitos estão pregando, mas não estão pregando o evangelho. Muitos estão indo e levando, mas não estão levando a palavra. Então é quando a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, aquilo que transforma vidas, for pregado em todas as nações, em testemunho de todos os povos, finalmente a última trombeta vai tocar. Vamos fazer um quadro do que está acontecendo no cenário mundial atual. Nós começamos a olhar pregadores que se levantam, e novamente repito, não estou com pressa de passar nisso aqui. Pessoas que se levantam com todo intuito de pregar. Vou romper, vou falar. Mas será que realmente estão pregando o que está contido em essência aqui dentro? Vamos começar a mergulhar dentro disso agora. Porque se o gatilho para o toque da última trombeta é a pregação da palavra, começamos a entender que a palavra também nos revela uma outra coisa que surge nesse tempo. Jesus fez questão de juventude de pegar a própria boca, abrir e dizer: cuidado, porque nos últimos tempos que vocês estiverem dizendo, e eu trago à memória o que o pastor Gesonias vos leu, no mesmo livro de 2 Timóteo, a palavra de Deus diz que nos últimos dias arrumariam mestres para si, para falar o que querem ouvir, não o que precisam ouvir, segundo as próprias cobiças. Em outras palavras, não me importa ser transformado, eu tenho uma necessidade, eu quero que essa necessidade seja atendida. Então eu uso a palavra para que a palavra venha atender a minha necessidade. Em outras palavras, em outro contexto, Jesus abre a boca para dizer que nos últimos tempos surgiriam falsos mestres, surgiriam falsos profetas, que abrem a boca pregando algo que parece ser, mas nunca foi. E dentro desse contexto também vemos que a Bíblia nos indica algo, chamado anticristo. O anticristo se manifesta de duas formas. A primeira forma, ele se manifesta como pequenos anticristos. E nós já vemos os pequenos anticristos por aí. O próprio João e a própria palavra nos induz a pensar que todos aqueles que lutam contra os princípios bíblicos e os quebram, pregando coisas completamente ao contrário do que está escrito aqui dentro, se fazem pequenos anticristos. Tem a segunda manifestação, que é o anticristo de carne, que ainda não se apresentou na terra, porque tem um tempo determinado para se apresentar. E eu não vou entrar nisso agora, mas eu fustigo um gatilho. Não se apresentou, porque é a palavra quem diz, vai reclamar com quem escreveu, porque ainda tem um na terra que está resistindo a ele. Ah, já sei, pastor, quem resiste é a igreja. Não, quem resiste é aquele que habita dentro da igreja. E enquanto ele estiver habitando entre nós, dentro de nós, o anticristo não tem poder para meter a mão nas rédeas da terra. Eu vou falar, é por isto que nós somos perseguidos. E se uma igreja não é perseguida, então a luz da Bíblia não é uma verdadeira igreja. Eu sei que dói, mas cura. Pastor, por que eu sou perseguido no trabalho? Porque tu faz parte de uma verdadeira igreja. Porque olham para mim e me chamam de jovem quadrado? Porque tu faz parte de uma verdadeira juventude. Porque olham para mim e não querem andar comigo, me excluem, não quero conversar? Porque tu faz parte de uma verdadeira igreja. Enquanto você for verdadeira, realmente será perseguido, excluído, será diferente. Eu fico preocupado quando o mundo começa a amar muito um povo que se chama de igreja. E só você olhar na mídia, que tem muitos ajuntamentos, porque é assim que eu chamo, que coloca uma placa e diz: somos igreja. Só que são amadas pela mídia, amados pelos artistas, amados pelo mundo. Quem é amado pelo mundo porque não confronta o mundo, não pode ser chamado de igreja. Mas a igreja que confronta o mundo será odiada pelo mundo. Então se o mundo te odeia, dá glória, varão, dá glória, varoa. Tu está no caminho certo dentro da terra. A terra nos odeia, o mundo nos odeia, porque ainda somos resistência. E eu fiz questão de tocar no anticristo, para que vocês entendam dentro de Mateus 24, que a quebra desse princípio, de colocar a verdadeira palavra diante daqueles que precisam ouvir, é um princípio que foi entregue dentro da Bíblia, foi entregue dentro da palavra. O anticristo há de se manifestar, mas ainda não se manifestou. Mas enquanto não se manifesta, pequenos anticristos têm se manifestado, guerreando para que a verdadeira palavra, e eu vou trazer o entendimento ao vosso coração e à vossa mentalidade, que a verdadeira palavra não se prolifere. Então se a pregação da verdadeira é gatilho para o arrebatamento, enquanto eles se proliferam, não há pregação da verdadeira essência do evangelho. E se não há verdadeira pregação da essência do verdadeiro evangelho,
Quanto mais se demora para esta palavra ser pregada, mais a trombeta se demora para ser tocada. Então, para nós entrarmos na glória, é simples. É só pregar a verdade, falar a verdade, transbordar a verdade, entregar a verdade. Quer ouçam, quer querem deixar de ouvir. É só falar o que está escrito aqui dentro. É por isso que quando nós lemos um contexto bíblico, eu estou voltando para 1 Samuel 3 já. Eu sei que eu estou dando uma volta fora do texto. Quem ainda está comigo nesse princípio de filme, diga glória a Deus. Só vai comendo Bíblia do que Jesus está colocando na vossa mesa. Quando nós olhamos dentro de um contexto bíblico, nós vemos que Satanás nunca tentou mudar isto aqui, porque ele não pode. Então, se existe uma falsa pregação disto aqui, eu vi certa vez uma jovem dizendo, pastores, que existe um falso evangelho sendo pregado. Eu digo a vocês que não, porque só existe um evangelho. Tudo aquilo que é contrário a isto deixa de ser evangelho. Então só existe um evangelho sendo pregado. Satanás não pode mudar isso daqui. Anticristos não podem mudar isso daqui. Falsos profetas e mestres não podem mudar isso daqui. Que é uma história. Então vamos lá. Eu disse a você de pequenos anticristos. E quando nós olhamos no contexto histórico, lembre, não estou com pressa de passar por aqui. Nós vemos que todo anticristo, pequeno anticristo, perdão, tem em seus princípios ou em suas características do verdadeiro anticristo. E qual é a principal característica do anticristo que virá após a igreja deixar a terra, que fique claro? Nós vimos pelo contexto bíblico que ele não vai puxar pistola, canhão, fuzil, AK-47. Ele vai utilizar a sua capacidade labial, a sua inteligência e a sua mentalidade para convencer milhões de pessoas a se voltar contra Deus. E na trindade satânica, formada por diabo, anticristo e falso profeta, o anticristo vai propagar o falso entendimento. Então nós começamos a perceber as características de um anticristo. É verdadeira lábia, muita capacidade de falar, e uma mentalidade que ninguém nunca observou na terra. Pequenos anticristos também possuem isso. Quer ver um exemplo de pequeno anticristo na história? Vou nem falar o nome dele porque não merece ter o nome dito, mas você vai lembrar. O bigode da Segunda Guerra Mundial se fez pelas características um pequeno anticristo. Quando ele tentou levantar uma arma para fazer uma revolução na Alemanha, falhou, porque o negócio dele não era com arma. Mas quando ele abriu a boca, abriu a lábia, a mentalidade, convenceu uma nação inteira. Pensa que a Alemanha era uma nação ruim, era uma nação tola. A Alemanha estava reformada com os princípios bíblicos de Martinho Lutero. Tinha capacidade, tinha mentalidade, tinha ensinamento. Uma nação inteligente caiu na lábia de um homem. Segunda Guerra Mundial, país destruído. Quer ver outro possível pequeno anticristo? Napoleão Bonaparte. Eu dei essa volta para chegar nele mesmo. Pastor, por que tu está citando Napoleão Bonaparte? Porque até Napoleão Bonaparte, no ano de 1800 e alguma coisa, a humanidade levou milhares de anos para fazer 1 bilhão de pessoas. Eu vou repetir isto, grave essa informação, será importante. A humanidade levou de Adão até Napoleão Bonaparte milhares de anos para fazer 1 bilhão de pessoas. Depois de Napoleão Bonaparte, só se passaram 200 anos. Em 200 anos já somos 8 bilhões de pessoas. Levou milhares para fazer 1, levou 200 para fazer mais 7. Por que Napoleão Bonaparte foi um gatilho de um pequeno anticristo? Nas guerras que ele se levantou na Europa, mudou todo o cenário geopolítico. Nações se levantaram contra nações. E das guerras napoleônicas vieram guerras franco-prussianas, que vieram Primeira Guerra Mundial, que vieram Segunda Guerra Mundial, que veio Guerra Fria. E até hoje o que está acontecendo na face da terra: Rússia contra a Ucrânia, China contra Estados Unidos, Europa explorando a África, são resquícios de Napoleão Bonaparte. Estuda depois isso em casa. Eu não vou me aprofundar dentro disso, mas Napoleão foi um pequeno anticristo que mudou o cenário geopolítico. Quando ele entra e é introduzido na terra, com a lábia ele conquista a França, e com a lábia leva a França para a guerra. Pensa que a França era tola, França inteligente, França cabeçuda, tinha muita mentalidade, mas caiu na lábia de um homem. E com a multiplicação da humanidade, por causa da mudança geopolítica, olha o sinal de Cristo surgindo. Também se multiplica as doenças, se multiplica a fome, se multiplica o esfriamento do amor, se multiplica as perseguições.
Tudo se multiplicou a partir de Napoleão Bonaparte. Mas eu tenho uma palavra para dar a alma Deve esta noite, antes de entrar de cabeça no que Jesus está mandando. É que a Inglaterra também estava a ponto de viver, mas Napoleão Bonaparte teve uma facilidade de tomar as rédeas da França, por causa de algo que eu acho que ninguém aqui conhece, chamado Revolução Francesa, Iluminismo. Sabe o que os franceses fizeram? Rejeitaram Deus e colocaram o homem no centro. Agora somos nós no centro, agora é o homem no centro, agora é a humanidade no centro. Quando eles rejeitaram Deus, Deus levantou profetas dentro da França que tentaram pregar o arrependimento. Ninguém quis dar ouvidos, e aconteceu o que aconteceu. A Inglaterra, diz os historiadores varoas, dizem os teólogos varões, que estava entrando pelo mesmo caminho da revolução. Alguém vai entender lá na galeria, quer ver? Mas quando Deus quer mudar a história, pastores, nós temos que começar a entender que Satanás não cria, Satanás copia. E quando Satanás levanta um homem para convencer nações, Deus também sempre levanta um para transformar nações. Enquanto a Inglaterra estava sendo levada pelo mesmo caminho, Deus olhou para a Inglaterra, e eu imagino Deus apontando da glória para Astoclésio e dizendo assim: a França está falhando, outros estão falhando. Inglaterra, agora vocês têm a chance, vou lhes enviar só um. Qual é o nome do um? Jonathan Edwards. Eu acho que vocês conhecem. Ele se posicionou diante de uma igreja, porque quando Deus quer fazer, Deus não precisa de milhares, Deus só precisa de um que transporta para transformar milhares. Eu vou repetir isso aqui: Deus não precisa de muitos, Deus só precisa de um para mudar todo um sistema instituído. Deus levanta Jonathan Edwards. Sabe o que aconteceu com aquele varão que era meu xará, tinha meu nome também? Ele pregou uma palavra, uma pregação, mas com carinho uma deve. A palavra que ele pregou não foi: receba a chave, olha a porta, tu no centro, mão na sua cabeça, vai dar tudo certo. Esse que a chave desce, olha o ouro e a prata. Ele já começa leve desse jeito. Eu não vou nem falar de João Batista, porque João Batista já começa, você sabe como? Raça de víboras. E Jesus já começa dando a paz do Senhor: hipócritas. Mas Jonathan Edwards já começou assim: vocês pensam que vocês são especiais? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Estou vendo gente me olhando de olho arregalado, não sei porquê. Quando ele preservou a verdadeira essência da palavra, a história conta que foi tanto poder dentro daquela igreja, que as pessoas subiam as colunas daquela congregação e diziam desesperadas: Jonathan Edwards, para de pregar do jeito que tu está pregando, porque parece que o chão vai abrir e o inferno vai me tragar para o lado de dentro. Eu pensei que eu era crente, porque eu dou oferta, dizimo, vem para a igreja, bata a carteirinha. Mas eu vi que estar na igreja não é ser igreja. Eu quero aceitar Jesus de novo, eu quero ser avivado de novo. Foi tanto avivamento dentro daquela congregação. Alguém vai pegar na galeria aqui embaixo, quer ver? Que Deus pegou o fogo que estava aceso lá na Inglaterra, espalhou naquela nação, e depois que um se levantou, vieram muitos outros, e Deus começou a levantar profetas e pastores. Sabe o que aconteceu com a Inglaterra quando Deus espalhou fogo? Império Britânico, maior império da terra. Aí Deus pegou um fogo de avivamento, atravessou o oceano, chegou lá nos Estados Unidos e disse assim: também quero fazer aqui. Só que Deus começou a passar o olho, imagine eu na cabeça de pregador, e não achava ninguém. Lembre-se dentro da Bíblia que Deus só precisou de Abraão para mudar a história da terra. Deus só levantou Jesus para salvar uma humanidade. E sabe quem Deus levantou nos Estados Unidos para trazer um avivamento? Eu imagino Deus entrando dentro de uma igreja batista. Ele encontrou um homem chamado Pastor Seymour, com a cabeça entre dois caixotes de madeira, dizendo: Deus, se ninguém quer, eu quero. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E Deus com aquele fogo na mão dizendo: tu quer? Eu quero. Então toma, Rua Azusa. Foi tanto fogo de Deus na Rua Azusa, vaso, que levantou a mão. A história conta que o chão da igreja, que era de madeira, rachou de uma ponta a outra a liderança. Sabe o que aconteceu? Era tanta glória que o culto não durava 1, 2 horas, não. Eu tive lá em Angola, na África. A gente entrava 9 da manhã dentro da igreja para cultuar, saía meia-noite.
para estar 9 da manhã de novo no outro dia. Só que na Angola ainda para dormir. Lá no Pastor Seymour não parava não. Culto durava uma semana direto. Quem quisesse dormir, dormia, mas os crentes ficavam dando glória dentro da igreja. E era tanta glória e tanto poder, que quem pisava na porta, se estivesse doente, era curado. Não precisava nem orar. Passava na rua, se tivesse com um demônio cair endemoniado na hora, o demônio saía correndo, não aguentava o calor do fogo que estava aceso. Quem pisava dentro da igreja era batizado na hora com o Espírito Santo. Era muito fogo, pastor. Sabe o que Deus fez com a Rua Azusa? Deus pegou aquele fogo, espalhou nos Estados Unidos. Aí Deus começou a levantar muitos pastores, dentre eles pastor Billy Graham, uma grande inspiração para mim, Tim Swagger. Muitos pastores vieram desse fogo. O que aconteceu com a nação dos Estados Unidos? Maior potência do globo terrestre atualmente. Só que Deus não parou nos Estados Unidos. Deus pegou o fogo da Rua Azusa. Tinha 2 missionários lá dentro, vindos de uma Europa. E Deus falou assim: não, o lugar de vocês não é aqui não, sai e desce. Aí eles entraram no barquinho e começaram a descer. Eu imagino eles falando: Deus é para parar no México? Não, desce mais um pouco. Desce. Deus é para parar em Cuba? Não, vai chegar o tempo de Cuba, mas desce mais um pouco. Deus é para entrar na Venezuela? Não, Venezuela não, curva mais um pouco. Deus tem uma cidadezinha pequenininha ali, qual é o nome? Belém, entra nela. Aí aqueles 2 missionários colocaram os pés em Belém, você sabe, não é? E de Belém inaugurou algo que ninguém aqui conhece, chamado Assembleia de Deus. Deus pegou o fogo que acendeu lá em Belém e começou a espalhar pela nação brasileira. Não, Deus não levantou o pastor Jonathan Carlos. Deus levantou, foi 2 missionários lá em Belém, que espalhou um fogo pela nação. Se preparem, porque o fogo que está aceso aqui dentro hoje da Almadevre não começou com vocês. E eu vou ser bem direto no que eu vou falar. Vai doer, mas vai curar. Eu não tenho o direito, vocês não têm o direito de deixar o fogo que Deus acendeu há 200 ou 300 anos atrás se apagar na nossa geração. Não. Tu não tem esse direito. Se tu não quiser acender, dá licença, porque tem gente querendo viver esse avivamento. Eu estou sentindo Jesus falar na minha boca, Vasco. Coisa gostosa que está aqui dentro. Está sentindo esse fogo? Está aceso há 300 anos. E não é agora que ele vai apagar. Quem quiser ser incendiado, já que tu levantou as mãos, é a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Levanta ela com gosto então. Levantou? O fogo que Deus acendeu através de Jonathan Edwards. O fogo que Deus acendeu através de pastor Seymour. O fogo que Deus acendeu em Belém do Pará e se espalhou no Brasil, ainda está aceso aqui dentro de Volta Redonda. Só sai vazio e apagado quem quer. Mas quem quer ser avivado esta noite, eu lhe dou 10 segundos para tu encher essa casa de glória a Deus, aleluia. Eu vou beber água aqui. Aleluia! Espírito de Deus, tem um fogo aceso. E esse fogo não foi aceso agora. Estou chegando em 1 Samuel 3. O fogo que está entre nós foi aceso há muito tempo. Obrigado, homem de Deus. E nós não temos o direito de deixá-lo se apagar. Porém, eu volto a repetir o que eu estava falando agora há pouco. Existe um avivamento que há de acontecer na terra. Eu poderia citar promessas e profecias de 300 anos que recaem sobre o Brasil, de pastores e profetas verdadeiros reconhecidos na terra e pela igreja, que abriram a boca para dizer: é do Brasil que vai vir um último grande avivamento. Pastor, não acredito nisso. É por isso que eu vim correndo de Santa Catarina para pregar a vocês, porque Jesus vai te fazer acreditar hoje. Existem pessoas que estão dizendo que não vai acontecer um avivamento, e até pedem prova dentro da Bíblia. Pois bem, vamos para a Bíblia então. Nenhum avivamento pode acontecer sem a pregação da palavra de Deus.
todo fogo que é aceso sem o intermédio da palavra é fogo estranho. Se o fogo é de Deus, tem que vir pela palavra. Eu poderia dar o exemplo de Elias, que pede fogo de Deus. Eu poderia dar tantos exemplos, como por exemplo Atos 2, que somente depois da manifestação da palavra em carne, que é Cristo, que o fogo desce. Primeiro palavra, depois fogo. Não fogo para puxar a palavra, mas palavra é que lança labaredas de fogo. Está na Bíblia. É por isso que anticristos se levantam, pequenos anticristos. É por isso que falsos mestres e profetas se levantam. Sabendo, e eu trago à sua memória que eu falei isso alguns momentos atrás, que não podem mudar o evangelho, ou é a estratégia. Talvez alguém já me tenha ouvido falar nisso, mas pode, só um pouco. É a estratégia do diabo. Lá no céu, o diabo sabia que não poderia mudar Deus. Quem é que pode mudar Deus? Então muda o entendimento dos anjos concernente a Deus. Leia-se Ezequiel e Isaías. Se eu não posso mudar quem ele é, vou mudar o que pensam a respeito dele. É assim que ele derruba 1/3 do céu. Aí você conhece a história. Não vou entrar, senão a gente fica aqui até amanhã. Não tem mais acesso à glória de Deus. Ele entra dentro do jardim do Éden, faz com que Adão caia. Você quer ver como é que a estratégia é a mesma? Ô Eva, diz que é ruim. Deus não falou que tu pode comer de tudo? Posso, menos daquilo ali, porque senão eu morro. Morre nada. É porque Deus sabe que no dia que tu comer, certamente se tornarás como ele. Morre não. Em outras palavras, percebeu que ele começa usando a palavra? Deus não disse, Deus não falou. Falou, agora eu vou mudar o teu entendimento. Morre não. Vai, faz, escolhe. Eu escolhi lá, tu também pode escolher aqui. Rejeita o princípio, quebra a palavra. Estou entrando em 1 Samuel 3, tu não está vendo. Entra na frente, faz o que Deus não mandou fazer, e depois você vive como se não tivesse amanhã. Adão caiu também. Aí vem Satanás no deserto com Jesus. Está com fome? Tô. Pega o poder que Deus te deu, transforma a pedra em pão, porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito. Sempre usou a palavra. O que Jesus fala para ele? Tu conhece, não é? Nem só de pão viverá o homem. Ih, ligou tudo. Mas de que vai viver então? De toda. Palavra. Ah, não é a palavra que sai da boca do diabo, é a palavra que sai da boca de quem? Se for bater nessa tecla, fica até amanhã. Jesus firmou. Pensa que a geração de hoje também não está sendo testada com os mesmos argumentos? Satanás olha para a geração e diz: derrubei anjo, derrubei Adão, Cristo entrou na frente, atrapalhou meus planos. Mas eu vou tentar mudar o entendimento dessa geração. Não estou com pressa de passar nisso. Concernente à palavra. A palavra não diz que tu vai comer o melhor da terra. A palavra não diz que a porta vai se abrir. A palavra não diz que tu é filha de Deus. Então tu é o centro. Então tu merece. Então tu pode. Então tu é. Então tu vai. Então tu consegue. Deixa eu te tratar bem. Vou nem falar as palavras, porque senão todo mundo mata a charada. Mas deixa eu te carregar no colo, botando chupeta na tua boca, fazendo carinho no seu cabelo, te chamando de bilu-bilu, te tratando como um bebezinho na palavra. Porque você merece, tadinha. Você está sofrendo, não é? Você e mais 7 bilhões na face da terra. O teu sofrimento não te faz ser merecedor da glória dele. Não. A tua depressão é ruim, mas não te faz ser merecedora. A tua solidão é ruim, mas não te faz ser merecedor. A tua angústia é muito ruim, mas não te faz ser merecedora. Se não me faz ser merecedor, por que ele cura a minha depressão, me arranca da angústia e sublime a minha solidão? É porque tu não merece, mas a graça dele. Eu não mereço, mas a graça que eu não mereço me alcançou através da cruz do Calvário. Eu não estou pregando porque mereço, eu estou pregando porque há 2000 anos atrás o Filho do Homem carregou a cruz que não merecia carregar, pagou o preço que eu não podia pagar e disse: vai, pastor Jonathan Carlos, joga fogo no meio da seara. Eu sou o primeiro, quero ver quem vem comigo tocando fogo na terra. Eu não mereço.
Eu não te pedi isto até agora, mas vou te pedir a primeira e a última vez. Se tu levantou as mãos, segure a mão de quem está do teu lado aí agora. Me suporte só este momento. Pega na mão de quem está do seu lado. Eu não te pedi isto até agora. Eu vou usar as palavras do pastor Jezonias. Me permite, pastor. É ele quem leu e está na Bíblia. Timóteo, diz Paulo: desperta o dom que está em ti, que tu recebeu pela imposição das minhas mãos. Reparou que alguém só recebe quando outro alguém toca? É por isso que eu pedi para tu pegar na mão. Tu não está pegando na mão porque é jargão de pregador. É que quando alguém toca, 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 o Espírito não vai descer. Ele já desceu em Atos 2, está habitando dentro de nós. É transferível de um para o outro agora. Então levanta a mão de quem está do teu lado, vaso. Haverá um avivamento pentecostal dentro desta casa espiritual. Quem quer sair vazio sai, mas quem quer receber poder e autoridade de Deus, eu lhe convido a abrir a boca e por 30 segundos dá o teu melhor glória, dá o teu melhor aleluia. Acende incenso diante dele, coloca fogo nesse azeite, coloca esse candelabro para revelar. Eu vou deixar adorar quem quer adorar. Olha lá, ó. Se tu quiser que eu conto para te ajudar. 30, 29. Ih, Jesus, olha lá o que tu vai fazer no fim disso. 26, 25, 24. Pastor, eu tô com depressão. 23. Então tira a depressão e enche de outra coisa. Azeite. 21. Pastor, eu tô angustiada. Olha, hoje ele arranca a angústia e te entope de outra coisa. Azeite ainda é o melhor remédio. 18. Pastor, eu tô solitária. Então hoje ele te preenche com azeite. 15. Quem quer ser cheio, eu lhe convido. Fogo aceso na terra por Deus. Abre a boca e enche essa casa de glória. Vai ter um terremoto de poder aqui dentro, pastores. 11. Olha Deus tomando os vasos no meio da igreja. Dá lugar mesmo, minhas filhas. Diabo levanta todo dia para te derrubar. Hoje nós vamos esfregar na cara do cão. Aqui ainda tem fogo. Aqui ainda tem palavra. Aqui ainda tem presença. Quem tem, tem. Quem tem, tem. Quem tem, tem. E olha Deus tomando a galeria. 9, 8, 7. 6. Quem não falava em línguas há muito tempo, a hora é agora. Seja renovado em línguas estranhas. 5. Quem quer ser batizado, seja batizado agora. 4. Não deixa a lâmpada se apagar. 3. Não deixa a lâmpada se apagar. 2. Não deixa a lâmpada se apagar. Quem tem azeite, deixa esse fogo se apoderar desta casa. Agora, 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 agora. Quem tem línguas estranhas, tu tem? Quem tem, para de falar o português agora. Tem uma graça repousada aqui dentro. Lembra que eu falei que palavra traz fogo? Já tem palavra, olha o fogo acendendo, ó. Quem tem línguas estranhas, cancela o português agora. Fala a língua do lugar aonde tu vai morar. Ora em línguas agora, ora em línguas. Emanuí, repaia, Anabataracatacote, repanaraxia, Encho, remaia, Anu, rete, Amacoteia, Atawa. É assim que a gente vai incendiar a terra. É assim que a gente vai trazer avivamento. Deixa o fogo pegar, igreja. Deixa. Oh, meu Deus. Ai, não, tá bom. Fecha os teus olhos. Fechou os olhos. Eu vou fazer uma coisa que eu sempre faço.
Mas é isso, Espírito Santo manda. Segura tudo, meus amigos músicos. Porque se é por causa da gente, acaba agora, tu sabe. Se é porque eu gritei ou porque os músicos tocaram, para ninguém sair daqui falando que é emoção humana. É que os músicos levantaram, todo mundo levantou. Pastor gritou, eles deram glória, então tá bom. Segura tudo, meus amigos. Eu vou parar de falar também. Se é por causa de mim, deles, o fogo acaba agora. Se é Deus quem está acendendo fogo nesta geração de azeite, olha o sinal de glória que Ele começa a dar aqui dentro agora. Oh. Tem um renovo tomando jovens aqui. Chore como tu nunca chorou. Seja apoderado pelo Espírito de Deus como tu nunca foi. Ah, pastor, mas eu não entendo. Não, mas Ele trabalha do jeito que quer. Uns choram, outros glorificam, outros são arrebatados, outros saem marchando. O importante é não ficar seco do lado de fora. Deixa Ele te tomar agora. Eu quero fazer um convite a quem tem ouvidos para ouvir a voz do Espírito. Dentro do tempo que me foi proposto com toda a liberdade que o ministério me otorgou, eu quero fazer um convite a esta juventude. Vocês são a ponta de uma espada afiada para um último tempo na face da terra. Ah, se vocês soubessem que o Brasil tem uma liberdade que muitos outros países não têm. Eu já fui na Ásia, na África, na Europa, conheço gente no Oriente Médio, na América do Norte, na Oceania, conheço gente na América Latina. Em nenhum lugar tem a liberdade que vocês têm aqui de ficar até essa hora dando glória. Nem em lugares que vocês pensam que são maravilhosos. Um dia eu entrei na Suíça, tu conhece, vou falar de novo. E eu pregando, Deus começou a batizar uns 10 jovens dentro de uma igreja, francesinhos com suíços. No final veio uma criança para adolescente de 10 para 11 anos dizendo: pastor, como é o culto no Brasil? Eu peguei um vídeo de um culto igual esse, mostrei para ele, começou a chorar. E em francês, alguém traduzindo, ele dizia: eu tenho tanta coisa aqui na Suíça, eu tenho casa, meu pai tem 3 carros, eu tenho amiguinhos, escola, eu daria tudo para ter um pouquinho do que vocês têm lá no Brasil. Quem me dera ter esse poder, essa unção liberada sobre as nossas cabeças. Mas vocês têm isso aqui. Então eu quero fazer um convite a quem quer aproveitar o que Deus liberou na cabeça do Brasil. Se você quer ser a ponta desta espada de avivamento, eu lhe convoco a sair do seu lugar agora, porque Deus vai lhe dar autoridade e renovo de poder e unção. Se tu quiser receber uma nova legalidade espiritual. Pastor, não sou batizado no Espírito Santo. Se quiser ser batizado, vem agora. Pastor, já sou batizado, mas quero renovo. Se quiser renovo, sai correndo do lugar e vem agora, porque o tempo não nos espera. Eu lhe espero descer da galeria, eu lhe espero vir do meio da igreja. Mas vem correndo pro altar, porque tem brasa viva fumegando embaixo do teu pé. Deixa esse fogo te queimar aqui dentro agora. Deixa. Eu tenho de fazer esta pergunta. No meio desse mover espiritual, os céus estão abertos. Eu preciso conhecer quem quer reatar aliança com Jesus. Se houver uma primeira alma, Cristo, a hora é agora. Pastor, já sou da igreja, mas talvez tu seja uma dracma perdida. Está na casa, mas está perdida na casa. Quanto tempo tu não ora mais, não sente mais, não tem mais esse mover? Está na hora de se reconciliar com Jesus de novo. Pastor, mas eu já tenho a roupa não leva para a glória. O que leva para a glória é queimar no Espírito. Tem um nome escrito no livro da vida. Eu quero conhecer se há uma primeira vida a Cristo entre nós. Eu não estou perguntando se tu tem ou não carteirinha de membro. Eu não estou perguntando se tu vem ou não para a igreja.
Eu estou perguntando se tu quer queimar de novo como queimava. Eu estou perguntando se tu quer ter de novo o que tu tinha. Existe uma primeira vida a Cristo entre nós, que quer reatar aliança com Ele. Levanta a mão assim bem alto para eu te ver. Se há uma primeira, eu quero te enxergar. Será que há? A primeira está aqui. Quero conhecer a segunda vida. Se houver a segunda, aonde faço? A segunda está ali, a terceira está aqui. Cadê a quarta, profeta? A quarta vida a Cristo está aqui. Bem-vindo à casa de meu Pai, Filho de Deus. Aonde está a quinta vida a Cristo? Será que há uma quinta vida a Cristo? Se houver uma quinta vida, a hora é agora. Existe uma quinta vida que quer reatar aliança com o grandão. A quinta vida está ali à minha direita. Eu estou esperando a sexta agora. Cadê a sexta vida, Jesus grandão da Galileia? Que queira reatar aliança com Ele. Aleluia! É tu, vaso? É tu, não? Então onde está a sexta vida, Jesus? Eu preciso te ver. Se houver a sexta, levanta a mão bem alto que eu quero lhe ver. Existe uma sexta vida a Cristo. Existe uma sexta vida a Jesus. Aleluia! A sexta vida está aqui à minha direita. Bem-vindo à casa de meu Pai, Filha de Deus. Se houver uma sétima vida, Jesus, que queira reatar aliança com Jesus, a hora é agora. Não importa o que aconteceu, o que passou, passou. Vem tacar azeite nessa lâmpada. A sétima vida está ali no corredor da igreja. Se houver a oitava, a hora é agora. Aonde está a oitava vida a Cristo? Aonde ele gerou? A oitava vida, oh Filho de Deus, um Filho de Deus. Dê um abraço nele ali, homem. Dê um abraço ali, obreiro. Abraça ele, isto, fica abraçado com ele aí. A oitava vida está ali. Se houver uma nona vida, a hora é agora. Será que há uma nona vida a Cristo? Que queira ser a ponta da espada desse avivamento. Tudo muda hoje. A história muda hoje. A nona vida está aqui na minha direita. Bem-vindo de volta, Filho de Deus. Nem sempre estar dentro está com Ele. Se houver uma décima, hora é agora. Existe uma décima vida a Cristo entre nós. Se houver, se manifeste. Aleluia. Isto. Pastor Eliseu está pedindo. Quem está levantando as mãos a Cristo, reatando aliança com Ele, eu quero lhe pedir que você faça um esforço. Vem aqui para frente agora, que a gente quer te envolver nesse fogo. E vocês que receberam avivamento, fiquem aqui mais um pouco. Vocês acham que vocês receberam fogo para quê? Vocês vão orar por quem está reatando aliança agora. Isto, tragam eles, os 9. Vem atravessando isto, vaso. Vem trazendo ele. Vem com ele, varão. Isto, vem com ele, vaso. Isto, traz ela, filha de Deus. Venha, filha de Deus. Isto, filhos de Deus. Se a trombeta toca agora, vocês já estão com a gente lá na glória. Oh, aleluia. Bem-vindos à casa de meu Pai. É daqui até a glória, nada menos do que isso. Vocês tudo que estavam falando em mistério, sendo renovados, chorando, sendo arrebatados, esse poder que vocês receberam, estica a mão aqui para frente agora. Vocês acham que o poder está com vocês para ficar? Vocês vão transbordar agora, lembra? Transbordamos uns para os outros. Levanta a próxima geração contigo então. Estica as mãos e tu vai orar como se fosse vocês aqui na frente agora. Feche os vossos olhos e oremos nesse momento.